Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas aí? Espero que todo mundo esteja ok. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso, né, de Teoria Geral de Sistemas. Hoje vamos tratar de uma ferramenta, da ferramenta BPMN, tá? Vamos começar a entrar nessa área de modelagem de processo, tá? A agenda de hoje é bem curta, bem resumida, tá? Porque o assunto também não é muito vasto. Vamos falar sobre BPMN, retomar aquela discussão acerca de processo, os tipos de processos e os elementos BPMN que estarão disponíveis para vocês usarem para desenhar um processo, tá bom? Primeiramente, o que seria o BPMN, né, que a gente já começou a falar na aula passada? Seria uma notação gráfica, certo? Se alguém conhecer alguma notação, por exemplo, o ML, é parecido com o ML, né, que descreve a lógica dos passos de um processo de negócio. Ele é um padrão internacional, tá? E permite modelar processos de uma maneira unificada e padronizada, tá? Seu objetivo é dar suporte ao gerenciamento, fornecendo uma notação que seja fácil de entender, né, e de representar a complexidade dos processos. Então, basicamente, BPMN é isso, a notação, certo? Universal, internacional, desculpe, que você modela os seus processos. Aí, voltando ao conceito de processo, né, que a gente tem visto durante o curso, aí pegando o conceito do Hammer e do Champy no seu livro lá sobre reengenharia, né? Que o processo é o quê? É um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou serviço e que gera valor para os seus clientes. Então, aí é a definição do processo, né? Aí, quais são os tipos de processo, né? Já entrando já na parte de modelagem. Vocês vão adotar normalmente esse desenho aí, tá? Então, os tipos de processo. O primeiro tipo é o privativo. É quando não há interesse ou não há interação entre esse processo e outros. Então, vocês observam aí, nesse desenho aí, ó, o círculozinho verde é o início do processo. Ele vai e finaliza aqui no círculozinho vermelho. Tá? Então, a primeira atividade, tá? Seria o quê? Consultar a legislação na internet e intranet, depois acompanha a legislação, depois organiza a jurisprudência e finaliza o processo aplicando a legislação aos processos analisados. Observem que a seta aqui indica o fluxo do processo e aí, no caso aí não é obrigatório, mas é interessante você numerar a sequência dos processos. Facilita o entendimento. Isso não é obrigatório não, mas facilita o entendimento do desenho do seu processo. Tá? Igual também ao verbo, né? O verbo sempre no infinitivo. Consultar, acomodar, organizar, aplicar. Tá? Então é importante isso daí. O outro tipo de processo é um processo abstrato, né, que representa a interação entre o processo principal e outro processo participante. Mas observe que esse outro processo não faz parte diretamente desse processo, tá? Então, aí nesse tipo de processo abstrato, vocês podem ver que a gente, certo, tem dois processos conversando, sendo que o processo participante, tá, ele não tem uma preocupação, você não tem uma preocupação com o conteúdo do fluxo em si, certo? Mas só como ele colabora com o fluxo para outros processos, tá? Aí o processo colaborativo, né, que descreve a interação entre duas ou mais entidades do negócio, sendo que o conteúdo do fluxo é especificado em todas as entidades. Né? Então, observe que a gente tem um processo 1 junto com o processo 2, certo? Colaborando. Observe quando o fluxo do processo parte de um processo para outro, automaticamente, né, normalmente nos softwares de notação, PPMN, fica pontilhado, identificando que você está indo de um processo para outro. Né? Observem também que, nesse caso aqui, você poderia até me perguntar, Gilson, e se esse processo 1 tivesse vários participantes? Entre o processo que vai correr entre esses participantes, as setas, o fluxo é normal. Somente quando o fluxo do processo parte de um participante para outro, ou de um processo para outro, melhor falando, é que fica
pontilhado. Outra coisa também que é bom vocês notarem aqui é que tem somente um círculo verde que inicia o processo e um vermelho que finaliza o processo. Tá? Aí você pode estar, mas Gilson, olha, tem uma bolinha verde aqui e uma bolinha vermelha aqui nesse processo 2. Mas não são representações de início e final do processo. É somente o que? A representação de que o processo 1 mandou a mensagem para o processo 2 que vai iniciar o processo 2. E lá no final do processo 2 também tem um ciclo que representa a mensagem desse processo 2 de volta para o processo 1, que vai dar continuidade ao processo e finalizar o processo. Só lembrando que aí são dois processos conduzidos, mostrando a interação entre eles. Não é um processo com várias entidades. Tá? E agora os elementos BPMN que fazem parte ou vão fazer parte aí dos desenhos de processo que vocês vão fazer. O primeiro processo aí, a primeira entidade são os artefatos. Né? Aqui, dois artefatos. O primeiro que é o pool, ou piscina, que representa um processo ou uma entidade. Ó. E o segundo é uma lane ou raia, que é uma subpartição dentro do pool. Certo? Eles são usados para organizar e categorizar o pool. Então vocês podem ver que nesse primeiro aqui é um único processo e tem uma entidade. Esse outro aqui tem um processo que é categorizado por diversas lanes ou raias. O segundo artefato aí é o milestone. Né? Seria o quê? É uma subpartição dentro do processo. É como se você pegasse um processo e dividisse em etapas. E cada etapa vai entregando uma coisa para a etapa seguinte. Normalmente a gente usa o milestone para dizer o quê? Você pega um processo inteiro e você divide ele em várias entregas. Tá? Aí os eventos de início. O primeiro é do tipo nenhum, que é aquele que mostra o início de um processo. Lembrando que todo processo só tem um tipo nenhum, certo? Aí o tipo mensagem, que é você estar enviando uma mensagem, que pode ser através de documento, e-mail, telefonema, fax. O do tipo timer, que é você aguarda um tempo, certo? Para que um processo tenha início. E o do tipo condicional, que você coloca uma condição, certo? Um exemplo, uma entrega de um documento, certo? Aquele processo só inicia a partir do momento que você coloca um documento. O timer significa o quê? Você tem um processo que tem que aguardar 6 meses, a partir de um determinado momento, ou um mês, ou uma semana, tá? Ou você tem que responder aquele processo um período para que ele inicie. Os do tipo conectores, que a gente já viu, né? Que o primeiro é o fluxo de sequência, que mostra o fluxo de um processo, e o fluxo de mensagem, né? Que é aquele que você usa entre dois participantes, ou os dois pools, né? Que não estão no mesmo processo, mas que se comunicam. Né? Observe que é tracejado, enquanto que o fluxo de sequência não tem o traço. Uma associação, que é somente para você colocar uma informação, né, outro tipo de conector, alguma informação que, tipo, imagine se fosse uma documentação, tá? num programa. O próximo artefato aí são as atividades, que é do tipo nenhum, certo? Que é a mais usada durante o processo. A do tipo serviço, é aquele que ocorre automaticamente e sem intervenção humana, é a diferença dele para a do tipo nenhum. A do tipo recepção, certo? Que é aquela que você tem o recebimento de uma mensagem, normalmente é usada num evento intermediário. E a do tipo envio, né? Que é aquele que você envia uma mensagem para outra atividade. E o tipo incorporado, né? Que é o subprocesso, que é aquele que você tem um processo muito grande, certo? E você tem que clicar aqui nessas setinhas de mais para que mostre internamente como é que ele é feito, tá? Aí os artefatos de decisão, né? O gateway, né? Que é o tipo exclusivo, baseado em dados, né? Observe aqui, ó, o passo 7, analisar o processo. As irregularidades, sim ou não. Se sim, elaborar uma minuta de informação. Se não, verificar o tipo de serviço, né?
Então, observe que esse tipo de gateway exclusivo, você tem uma decisão e só pode ser tomada uma das saídas propostas. Tá? A do tipo mensagem, né, que é quando você está enviando uma mensagem para outra atividade no processo, e do tipo timer, né, aquele que você tem que esperar, aguardar um tempo, pode ser uma data, um ciclo. E os eventos de fim, né, do tipo nenhum, que é usado para terminar um processo, certo? E do tipo mensagem, né, que você finaliza o processo com mensagem. O artefato aí de anotação, tá? Para você colocar alguma informação adicional, e objeto de dados, né? É aquele que você mostra informações necessárias que são a realização de uma atividade. Tá? Então, basicamente, são esses artefatos que vocês vão manipular. Tá? Junto com essa aula aqui, eu vou deixar um manual de BPMN. Se vocês tiverem ou tiver necessidade de usar algum outro artefato, tem lá um manual, tá? Que vocês podem usar para consulta e desenhar os processos. Né? E aqui as datas das nossas aulas aqui no final do curso, né? A aula de hoje, né, que é a ferramenta BPMN. Hoje eu vou deixar já uma tarefa, certo? Que é distribuidor de peças, para que vocês desenhem o processo, leiam o texto e desenhem o processo. Tá? A tarefa 2, que é a empresa de serviço de documentação. A tarefa 3, que é a empresa terceirizada. A quarta é uma pousada. 5, a biblioteca universitária. E 6, de uma escola infantil. Notem que durante a leitura de vocês, é bom vocês prestarem atenção que no início eu vou pedir somente para vocês mapearem o processo. Do meio para o final dessas tarefas, vocês vão ter que mapear e depois pegar aquele processo e melhorá-lo. Tá bom? Então, pessoal, as referências aí que a gente utilizou, basicamente o livro do Hammer, de engenharia. E se tiverem alguma dúvida, a gente vai ter a nossa aulinha, certo? Para poder tirar essas dúvidas aí. Então, um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.